Seja bem-vindo à locadora. Sejam bem-vindos à locadora do Nicolas, a sua investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Quase me escapa dessa vez, mas veio. Ele veio até mim como do céu, como também veio meu amigo Piotr Brandão. Tal qual a voz do anjo sussurrando no teu ouvido, né, Jota? Provavelmente. E outra voz sussurrou que foi a do Rude. Olá, Brasil. Agora pronto. O Michel tem. Uma pastilha. Muito foda. Pô, esse vídeo do Temer é muito foda. Eu acho que a única unidade de coisa que Michel Temer fez para o Brasil foi isso. Pô, eu revi esses dias esse vídeo e é realmente impressionante. Eu não lembrava como a voz dele ficava 100% demoníaca. Ele vira o catiço, bicho. E quem não falou seu próprio nome ainda fui eu sou o JP, oi. Opa! Bom, JP. eu estou aqui para apresentar mais um episódio da Locadora do Nicolas, o podcast que não fala de Nicolas Cage, já que ele é um spin-off do podcast Nicolas, que é o podcast que fala de Nicolas Cage. Este episódio aqui faz parte de uma entre-safra, entre temporadas. Entre-safra, caralho. É como eu chamo na minha mente quando a gente não está em uma temporada nem outra, né? É entre-safra. Nós estamos aqui apenas indicando filmes, sem muito critério, apenas com a intenção de discutirmos e fazermos um bom episódio para nossos ouvintes. É o nosso ouvinte em primeiro lugar, sempre. Tu já percebeu, Jota, que os podcasts que a gente produz abarca 100% de todos os podcasts possíveis do mundo? Porque a gente faz um podcast sobre Nicolas Cage e um podcast que não tem Nicolas Cage. Que somando os dois, dá 100% de tudo. Exatamente. No universo. É a mesma estatística que eu uso pra jogar na loteria. Porque eu tenho 50% de chance de ganhar. Ou eu ganho ou não ganho. Exatamente. Exatamente. Mas não estamos aqui pra falar de loteria, estamos aqui pra falar de cinema. E hoje quem indicou fui eu, porque eu tô apresentando, né? Afinal. E o filme que eu indiquei foi um filme japonês chamado Swing Girls. Swing Girls. Que em alguns lugares diz que se chama em português Garotas do Balanço. Mas eu nunca achei referência pra isso de verdade. No IMDb tá assim, cara. Eu achei maravilhoso. Eu nunca achei provas disso, entendeu? Eu gostei muito desse nome. Garoto. Talvez tenha passado em Portugal com esse nome, porque aqui eu acho que não. Difícil. Mas porque é um bom nome, vai. É um bom nome dado o potencial que o nome em inglês pode levar a gente pra outros lugares, né? Se você errar, né? Tipo, mas Garotos do Balanço parece muito um filme. O nome de um filme, tipo, da década de 70. Parece um filme de até que 70 que se passa nos 50. A velha guarda Verdade. tava no auge, Roberto Carlos, assim, sabe? Tipo, Garotas do Balanço. É tão velha guarda que, na verdade, se chamava Jovem Guarda, e tu não lembra disso, que é velho. Porra, a velha guarda de hoje é a jovem guarda de ontem, né? A velha guarda era a Portela. Mas, enfim, é um filme que eu trouxe aí, mas eu vou pedir pra quem vai dar a sinopse pra mim é o PJ. Por favor, PJ, dando a sinopse do filme Swing Girls. Estamos nas férias, onde as alunas estão de recuperação numa escola no Japão, e para fugir da aula de matemática, elas fingem que estão interessadas em ir pra bandinha da escola, a banda que toca metais durante os jogos de beisebol da escola. E no meio disso tudo, as meninas encontram o poder que somente a música tem de mudar a vida dos seres humanos. Que belas palavras. É o Whiplash do bem, eu botei na minha cabeça. Meio que é mesmo. Eu queria que, antes de começar a discussão, só apresentar o filme, né? Porque, na verdade, como eu cheguei nele, dizer como eu cheguei você nele. chegou nele? Pô, isso é importante, né? Porque dependendo de onde você achar por aí, você vai achar um nome conhecido, né? Nas legendas e tal. Ah, tá. Já tocamos no assunto. Já tocamos no assunto. Eu estava no famigerado website, o Letterboxd, e ninguém que eu sigo tinha visto esse filme. Eu cheguei nele porque eu tava atrás de filmes japoneses esquisitos e, enfim, fui de link, cheguei nesse. Eu li a sinopse e eu pensei que fosse um filme de terror. Do nada. Por quê? Vou explicar pra vocês. Não de terror, um filme de comédia mais comédia do mal. Porque, assim, na sinopse dizia assim, um grupo de meninas pra fugir da aula envenena
a banda do colégio e troca de lugar com eles. Nossa, Aí eu pensava que era o quê? Eu pensava que as meninas, de propósito, envenenavam a banda, matavam eles e tomavam o lugar deles por algum motivo. Mas o pior que é uma abordagem desse filme possível, né? Tipo, Cara, eles não estão errados, mas ao mesmo tempo estão errados. não, Engraçado. Cara, isso me lembrou muito a Bel. A Bel, ela tem um costume horroroso, que é tipo assim, eu falo 25 características de uma pessoa que é amiga minha, aí quando eu falo, tu conhece o fulano? Aí ela, sim, aquele que chutou um cachorro no meio da rua, tipo, a pior coisa possível da lista, ela sempre pinça a pior delas, entendeu? E aí parece que esse filme fez exatamente isso, pinçou a característica mais sombria de todas. Eu tô perguntando o que é que a Bel pinça quando fala de mim, velho, agora. Qual foi a coisa horrível que eu fiz? Não vamos deixar isso gravado, a gente conversa depois aqui, depois termina de gravar. Ó, eu achei aqui a sinopse, que é a sinopse do Letterboxd mesmo, né? A sinopse é a seguinte: uma história sobre garotas delinquentes e preguiçosas do ensino médio. Em seus esforços para matar a aula de matemática de reforço durante o verão, elas acabam envenenando e substituindo a banda marcial da escola. Não parece? Parece. Não parece que elas Parece. de propósito, assassinaram um grupo de crianças? Sim. Pra ficar no lugar, é forte, é forte. Pois é, aí eu fui ver este filme pensando que, tô aqui pronto para um filme bizarro, um filme esquisitinho e do mal. E é um filme lindo sobre música e amizade. Olha aí. Cara, é muito bom, assim, é bem interessante. E eu vi este filme a primeira vez em 2022, se não me engano. Assim, eu descobri ele sozinho, né? Não chegou por mim, por meio de ninguém. Eu fico muito feliz de, nesse meio tempo, esse filme tá chegando pra pessoas. Não sei Sim. como. Eu tô vendo a internet atrás desse filme. Virando um filme cult, depois de muito tempo. Talvez já fosse antes, mas pra mim, eu não tinha visto esse movimento antes, né? E a legenda, como veio, Jota? Por que deu vontade de legendar? E, pois é, eu legendei este filme. Se você procurar na internet legendas em português desse filme, você vai achar duas, provavelmente. A minha e uma anterior que tinha, que era muito ruim. Claro que é, não foi JP Martins que fez? E aí eu peguei a legenda em inglês e retraduzi toda, pra não ficar ruim. E posso garantir que a legenda está muito boa. Por quê? Porque JP Martins faz uma tradução de expressões idiomáticas. Ele pega frases lá de duplo sentido e traz para um ambiente brasileiro, para um jeito de, tipo, Ele adapta. nem que a vaca tussa ou coisa do tipo, ele adapta. Ele traduz de fato, né? Não é um Google Translate, é JP Martins. Não tá falando de chat GPT, a gente tá falando de arte. Perfeitamente. Nessa época que eu trazia, nem existia ChatGPT. Então, é isso aí, gente. Eu conheci o filme assim. E desde que eu vi esse filme, eu apresento ele para o máximo de pessoas possíveis. Acho que agora é o momento que eu estou apresentando para o maior número de pessoas, são os ouvintes aqui do podcast Nico. Nossos 34 ouvintes. Os nossos 34 com margem de erro, para cima e para baixo de 2. Mas chega de mim. O Rudney, o que você achou do filme Swing Girls? Garotas do Balanço. Garotas do Balanço, cara, existe uma certa frustração. Não é frustração, porque eu já aceitei, né? Uma frustração passada que é eu não ter o mínimo tato para lidar com música. Eu já tentei tocar violão, não deu certo. Eu sou munido de um ukulele, que as pessoas falam que qualquer pessoa consegue, e eu não consigo. E eu acho música uma parada muito fascinante. Ver pessoas tocando é meio mágico pra mim. Eu lembro que um dos momentos que eu mais fiquei maravilhados em minha vida com música foi quando, nesse período que eu estava tentando aprender música, eu estava aqui num centro cultural aqui na minha cidade de Pacatuba. Um belo dia o meu professor trouxe outro brother lá dele que tocava chorinho. Esse meu professor ele é muito foda. Ele também tocava, né, chorinho, pá. E eu vi o meu professor, esse cara no bandolim, tocando chorinho em minha frente. Aí tinha os caras do pandeiro também, assim. E eu falei, cara, é mágica, tá ligado? Os bardos do RPG existem na vida real. Porque eu estou maravilhado com isso que está acontecendo em minha frente. Eu fiz todo esse preâmbulo para contar que filmes que envolvem pessoas conhecendo a música e usando música como um instrumento de se expressar ou de fazer amizades, tendem a me cativar. E esse filme, o seu core, né, no seu centro, é isso. São pessoas descobrindo a música e se apaixonando por isso e, aos poucos, achando um jeito de se expressar através do jazz. E só essa premissa já me ganha fácil. Só que o filme também é muito competente em não ficar apenas na premissa. Eu acho que é um filme muito bonitinho, sabe? Nem a sinopse parece meio tenebrosa, mas o que fica é essa coisa que é um filme meio apaixonante, tá ligado? Você quer
ver essas pessoas que ele tá te mostrando, o ambiente também conta muito da história. É um filme que dá gosto de você ficar vendo o tempo todo, então eu gostei bastante. É basicamente isso. E tu, PJ? Cara, a gente aqui do podcast Nicolas, a gente é muito profissional e pragmático, né? A gente não esboça muitas emoções, a gente não faz declarações assim abertas um pro outro, até porque as pessoas não sabem que ouve a gente, mas a gente é extremamente profissional, a gente não é amigo fora das Somos câmeras, colegas. né? A gente é somente colega de profissão, assim, a gente se reúne, grava. Conhecido. Vê na rua, a gente muda de calçado, assim, as pessoas não sabem. Se elas soubessem dos bastidores, elas ficariam enojadas. A gente faz o podcast junto porque foi uma oportunidade que nossos agentes nos apresentaram. Exatamente. Exato. Exatamente. E aí, o que acontece? Nesse momento, eu gostaria de dizer pra JP Martins, cara, eu te amo, cara. Porque esse filme é maravilhoso. Esse filme é um dos filmes mais gostosos que eu já vi na minha vida, cara. Real, assim, eu genuinamente, eu pausava pra gaitar nesse filme como se eu tivesse, sei lá, brincando ou ouvindo uma piada de um amigo numa conversa, assim. Eu era muito pego de surpresa pelas situações de comédia. Eu me emocionei muito. No final, a lágrima bateu no olho naquele momento que as coisas dão errado, dão certo, dão errado, dão certo, dão errado, dão certo, porque o filme é basicamente isso, né? Coisas que dão errado pra dar certo logo em seguida e dão errado de novo e assim por diante. Cara, é um filme muito gostoso, assim. É um filme... Não sei se vocês já viram um áudio de dois caras assim... Por que que as pessoas dizem que uma rua é sem saída se a pessoa pode sair por onde entrou? Aí um cara fala assim, porque é rua sem saída. É rua sem saída, não é rua sem entrada e coisa do tipo. Aí os caras, pô, fulaninho, que resposta gostosa. Sabe, um sotaquezão baiano assim. Na minha cabeça esse filme é isso. Pô, JP, que filme gostoso. Meu irmão, é muito bom. Assim, Swing Girls, eu terminei ele com um sorriso gigante no rosto. Gigante. E durante o filme, eu percebi que eu dei vários sorrisos diferentes por emoções diferentes que o filme me fazem ter. Esse filme perderia muito se fosse um terror de envenenamento coletivo. Ele ganha sendo uma história sobre música e amizade, como eu particularmente não lembro de ter visto nada igual, de tão leve e interessante. Até quando as coisas dão erradas, a mensagem é legal, porque no fim das contas as coisas dão certo. É muito gostosinho de ver, é muito bom, muito bom. Alguns diriam que esse filme tem um arco narrativo de um episódio do Pequeno Urso, né? Pô, verdade. Pô, muito forte. Essa é uma frase que eu roubo do meu amigo PH, que ele sempre fala disso em algumas coisas, sempre me marcou essa frase. Que é aquela coisa que, tipo assim... É muito pequeno sesco, né? É muito pouquinho, assim, mas vai dar certo e vai ser massa, entendeu? Vai dar bom, Só uma cara, vai dar aventurinha. bom. É que tem uma regra, eu lembro de ter lido sobre as regras dos filmes da Pixar, sabe? E tipo, tem uma coisa assim, num filme que você vai contar, coincidências só servem se for pra dar errado. Porque se coincidências boas acontecerem, a audiência vai achar que você tá forçando. Esse filme aqui é cheio disso, tá ligado? Os caras caem de bunda em cima de um javali, tá ligado? E as coisas se dão... Tipo, é muito absurdo a sorte. Ao mesmo tempo que é muito absurdo o azar. E é isso, tipo, dane-se essas estruturas, entendeu? O filme ele é surpreendente por causa disso, porque é bom de ver as coisas dando certo. O Rudy falou que ele gosta muito de filmes de pessoas conhecendo a música, né? E se apaixonando pela música. Eu acho que o que me pega nesse filme não é exatamente porque é música. Assim, isso é música é legal, porque tem trilha sonora massa, é sobre jazz, eu gosto muito de jazz. E é sobre as meninas conhecendo o jazz e elas não sabem que porra é essa e elas se apaixonam, enfim. Mas pra mim isso não é um filme sobre conhecer música, é um filme sobre gente sem rumo encontrando uma coisa que faz ela... Tanto é uma paixão individual pra cada um, como também é uma coisa que junta um grupo de pessoas. É um filme sobre paixão, é um filme romântico. Eu diria, é um filme de romance entre um grupo de pessoas e música, no caso. Mas poderia ser outra atividade. A música é um veículo, né, Jota? É tipo, elas poderiam estar jogando RPG, não sei. Achando um ponto em comum entre todo mundo e se apaixonando por esse negócio. Podia ser. Depois que eu vi esse filme pela primeira vez, eu fui ver um pouco vi quase tudo da filmografia desse diretor, que é o Shinobu Yaguchi, que é um cara que tá aí desde os anos 90 fazendo filme, e muitos dos filmes dele são muito tematicamente parecidos com esses. Isso acabou me levando num buraco de filmes japoneses que são muito parecidos com isso. Eu tenho uma lista completa do Letterboxd, depois eu mando pra vocês. E eu era uma pessoa sem rumo que descobriu uma paixão por esse tipo de filme. Uma pessoa sem rumo que encontrou nos filmes de pessoas sem rumo uma paixão. Não importa qual filme eu vejo desses, eu vou gostar de todos. É impressionante. E é um filme sobre coletivo, né? Tem a protagonista, a gente tem personagens principais no filme, mas é muito legal como a coletividade do filme é muito bem explorada, né? Todo personagem é muito cativante
Eles são diferentes entre si, cada um tem uma característica muito específica, que é muito bem explorada, e todos esses personagens que estão lado a lado, né, todos se junta num conjunto musical, né? O conjunto musical, ele é o fim de uma jornada, de várias micro-jornadas que são apresentadas no decorrer do filme, que é um filme rápido, até 1h40 e pouco, mas que no final elas se juntam todas numa coisa só e todas elas chegam no mesmo objetivo, por mais que cada uma tenha percorrido de um lado diferente, né? E assim, tecnicamente é muito bom também. É um filme muito bem dirigido, apesar de ser... É um roteiro muito simples, é um roteiro que os problemas estão ali para serem solucionados no instante. Mas é um filme inteiro que tem esses probleminhas que servem para ser engraçados e nos manter grudados na história, e já passa e tem uma nova cena com uma coisa diferente. Tem uma caça a javali, tem uma oficina de cantores folk e coisas assim. Cara, esse filme é um ótimo exemplo do que eu penso sobre o que é uma boa história, né? Pra mim, o que é uma boa história é aquilo que funciona para o mundo que aquele filme está criando. Sempre que eu dou play em um filme, eu dou play em um novo mundo que está sendo criado ali. A gente tenta, às vezes, linkar a complexidade e a qualidade. Eu acho que não é bem por aí. Pra mim, uma boa história é uma história que é bem contada, dado o escopo e o universo onde ela está inserida, sabe? E esse filme, pra mim, é um exemplo perfeito disso. Em tese, esse filme ele tem uma historinha simples, né? A gente definiria como simples. São pessoas caminhando pra lá e pra cá, tentando fazer mini quests pra juntar dinheiro e aprender a tocar os instrumentos que elas querem tocar. E é isso. É tipo meio que um slice of life, né? Tem esse nomezinho desse tipo de história. Só que, para o que esse filme tá querendo contar e para esse universo que ele tá te mostrando dessas meninas, dessas colegiais e os dramas e as tramas que elas vão se envolvendo, cara, pra mim esse filme beira a perfeição, saca? Porque por meio dessa jornada em tese simples, você vai conhecendo vários personagens e você vai se divertindo, e com o passar do tempo, assim como elas vão se apaixonando pela música, pelo jazz, a gente vai se afeiçoando com elas, né? A gente vai cada vez mais torcendo por elas. Então, sei lá, um simples bico que elas vão fazer de trabalhar em um supermercado em meio período pra juntar dinheiro, né? É uma coisa simples, uma coisa banal. Só que pra gente vira uma grande coisa de você estar acompanhando elas. Porque o lance desse filme é você acompanhar esse grupo de meninas e torcer por elas a todo tempo, né? Pra mim é isso. Tem gente que não gosta de ver filme se o protagonista for uma pessoa ruim, né? Eu não lembro qual era o filme recente que teve uma discussão muito assim, mas por que eu vou ver esse filme se esse cara é horrível, não sei o quê. Isso aqui é o oposto. Quem pensa assim, veja isso aqui, porque você vai gostar de todo mundo. É um filme muito fácil de gostar das personagens. E é engraçado, porque são personagens assim, elas são apresentadas como preguiçosas, elas querem enganar o professor. Elas comem o almoço da banda e fazem, na verdade, elas derrubam o almoço na areia, no chão, e aí botam tudo de volta, e todo mundo da banda fica doente por causa disso. E são essas mesmas meninas que a gente tá torcendo até o final. Elas se envolvem nesse rolê de música porque elas queriam gasear a aula, velho. Pois é. Elas queriam matar a aula, então elas foram entregar o almoço, aí dá tudo errado, e aí eles acabam estragando o almoço. É daí que vem o envenenamento lá na sinopse, né? Que a gente pensava que chumbinho, mas era só caiu comida no chão e o pessoal come comida no chão. A irresponsabilidade do adolescente. Quem nunca? É um filme sobre responsabilidade adolescente. E sobre aprendizado, né? Tudo que acontece no filme é uma oportunidade de aprendizado. Pra mim, acho que o que é legal de acompanhar é elas aprendendo coisas. Uhum. Assim, primeiro elas começam aprendendo a tocar os instrumentos. Depois elas aprendem que tem que ter dinheiro pra comprar um instrumento melhor. Aí elas aprendem o que é jazz. Elas estão atravessando a rua e elas percebem que tudo que faz barulho é jazz. Nossa, aquela cena é boa demais, puta merda. Essa cena é maravilhosa. E coisas assim, né? E você basicamente tem uns 5 personagens principais, né? Uhum. E o resto, assim, que é tipo uma grande massa de meninas que abandonam e volta. E você tem os professores, e cada um é tão bem articulado, né? Tão bem pontuado, tão bem montado nessa orquestra, né? Que é bem interessante ver esses personagens interagindo. Eu falei da irresponsabilidade adolescente, né, Jota? Que eu acho que esse filme é muito bom, cara. Muito bom em retratar a adolescência. Eu já dei aula pra adolescente, eu tenho uma lembrança de como era adolescente e tudo mais. E é um período tão intenso, né? Tipo, toda dor é a última dor, toda alegria é a maior das alegrias, toda tristeza é a última tristeza que vai arrancar seu coração. Tem uma coisa tão intensa na adolescência que esse filme ele trata disso. Por exemplo, tem uma cena, porque essas meninas elas não são da mesma sala, elas são de salas diferentes, assim.
elas meio que vão se reunindo às vezes por causa disso. E aí muda de ano, elas mudam de sala. E eu lembro muito de uma situação minha na adolescência, que quando os meus melhores amigos mudaram de sala de um ano pro outro. E eu pensava que a gente não ia mais ser amigo, somente porque nós não estávamos mais geograficamente no mesmo lugar durante a aula. E continuamos amigos, né? Eles são meus amigos até hoje. Mas eu lembro que essa mudança de sala pra mim já era a coisa mais dramática que poderia acontecer pra nossa amizade. E tem uma cena disso, né? Porque as meninas não se veem mais na banda e elas se cruzam, assim, no corredor da escola e parece uma coisa muito dramática, assim. Parece que a música era que unia elas, assim, agora elas estão distantes uma da outra. É uma coisa tão boba, tão besta. Mas que na adolescência não é, né? Na adolescência tudo é muito forte, assim, tudo muito intenso. Esse filme, ele retrata muito essas questões. Por exemplo, o desinteresse que a menina tem por qualquer coisa nova que chega na vida dela. Os pais compram uma coisa pra ela, né? E tem aquela cena muito forte, né, Ruth? Que ela até printou, não foi? De um PlayStation 2 ao lado de um Mac. Porque ela não usa o computador que foi comprado pra ela. É tudo muito intenso na adolescência. Tudo é sempre a última oportunidade, a última chance e tudo mais. E o filme, ele traz isso de uma forma muito legal com essas meninas, né? Porque cada menina todos eles são adolescentes, né? E cada um deles trata dessa intensidade de uma maneira diferente. Uma muito apaixonada, né? Sempre o amor da vida dela tá no outro menino que ela se interessa. Outra sempre as meninas raivosas do rock and roll, né? Então você sempre tem esses momentos de intensidade em que cada personagem explora um aspecto dessa intensidade que eu acho muito bonito no filme. E essa coisa delas se separarem, né, por estar sem a banda, eu gosto também que a banda também é uma coisa que faz elas se juntarem, tocar música pra elas, não é só tocar música, também se juntar, também estar com alguém, porque o spoiler do final do filme. O final do filme é elas fazendo uma apresentação. Linda. Mas não é bem uma competição, não é nada assim. Elas não querem provar pra alguém que elas conseguem tocar, elas não querem ganhar um prêmio, elas querem tocar juntas. Isso é mostrado numa cena anterior, que é elas no trem, que elas descobrem que elas não estavam inscritas na competição por causa de um erro de uma delas. E aí elas ficam com raiva delas, mas aí alguém puxa um saxofone e pronto, tá tudo bem, estamos tocando aqui de boa. No trem mesmo, na neve, trem parado, e é isso aí. É mais ter um grupo pra chamar de seu, né? Um acolhimento de outras pessoas do que vamos ganhar essa porra. Se vê enquanto coletivo, né, cara? Porque se você for parar pra pensar, o filme abre mostrando elas na sala de aula, né? Tipo, tá rolando aula de matemática do professor que é meio chato. Aí o filme vai passando por todas as alunas, elas estão fazendo tudo menos assistir aula, né? Tem uma que tá tirando foto das outras. Tem uma que tá, sei lá, mexendo no celular. Tem a menina que tá fazendo dieta com aqueles bichinhos que treme a barriga. Só que ela tá comendo biscoito. Pois é. Ou seja, no começo do filme tá mostrando que elas estão em uma sala de aula. Elas são uma turma, mas elas não estão se enxergando enquanto um grupo. Cada qual tá vivendo sua vida, fazendo suas coisas e tendo que suportar uma aula chata. No final do filme, quando elas vão fazer a apresentação e tá todo mundo tocando junto, em sincronia, e cada qual tem o seu momentinho, tem vários takes de um olhando pra outra e uma feliz com a outra, sabe? De você ver, basicamente, falando, porra, a gente tá tocando, tá dando certo. Ou seja, no começo do filme mostra elas enquanto indivíduos, né? Cada qual vivendo sua vidinha, e no final mostra elas se entendendo enquanto coletivo. Nós somos uma banda, nós estamos juntas, né? Uhum. É como se a gente visse as individualidades delas, cada um de um lado, mas no final as individualidades delas, mas por um propósito, né, em conjunto. As individualidades delas criam um todo, né? Uma coisa, falando desse final, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, é que as atrizes do filme aprenderam a tocar os instrumentos para o filme, certo? Uhum. Essa coisa, tá. Então, aquela apresentação foram realmente elas fazendo, e era um ápice do aprendizado delas, assim. Era a última parada que elas tinham que fazer na gravação do filme, era fazer uma apresentação e dar certo aquela apresentação. Então é uma coisa metalinguística, porque não é só as personagens, não aconteceu aquilo só com as personagens, aconteceu isso com as atrizes também. Uhum. Tem making off delas aprendendo a tocar, tem um DVD que é um show delas, que eu não vi ainda, mas eu quero muito ver. É muito gostoso ver os personagens que orbitam isso também, né? Porque você tem os bad boys, mas os caras são, tipo, apaixonados pelas meninas, né? Tipo, choram por elas e tudo mais. Mas você tem os caras do esporte, que é aquela coisa que a gente estereotipadamente vê nos filmes, né? Dos caras violentos que praticam bullying. E não, os caras são gente boa, né? Você tem... Todo mundo no filme é muito legal, saca? Até as pessoas que são mais, assim, antagonistas, até a professora que parece que vai ser do mal, é quem salva em alguma coisa, em algum momento, elas. Então, não tem personagens cruéis, ruins nesse filme, são
personagens confusos, personagens que têm problemas, que têm dificuldades, mas que todos eles estão ali por uma ideia. Até que a gente acha que não dá valor pra elas, no final tá lá aplaudindo elas também, né? Porque faz parte da vida delas naquele momento. É muito gostoso. E uma das coisas que eu achei mais legais, Jota e Rudy, da apresentação final, é o detalhe dos instrumentos, né? Porque os instrumentos estão contando a história também. As meninas, né, do grande grupo, elas vão comprar instrumentos novos, né? Porque elas vendem as roupas, etc, para comprar instrumentos novos. Mas as meninas que ficam, que é o nosso núcleo principal do filme, elas compram instrumentos de revenda, né? Instrumentos já usados, já velhos. E esses instrumentos acompanham ela até o final. É muito destacado isso, quando você mostra, por exemplo, as meninas do... Eu não sei exatamente, trompete, eu acho. Enfim, Tá falando. as lá de trás, acho que é trompete, que é o som mais agudo. A personagem que toca trompete, que é a que a gente acompanha como uma das principais, tá lá o trompete dela velhinho, sujo, e as outras o trompete delas brilhando, assim, porque são trompetes novos. Esses instrumentos vão acompanhar elas no decorrer de toda a história. É muito bonito isso também, como elas estão lá, o saxofone velho, etc. É muito legal isso, assim, porque são detalhes da direção de arte, né, que ajudam a contar a história também. Eu só queria destacar aqui a cena mais engraçada do cinema mundial, que é a porra da cena do javali. Mancha. Pô, a saída daquilo ali foi muito da hora, viu? A cena toda ser como é que fala? Não é slow motion, Stop motion, sei lá. é tipo a cena... Em frames congelados, né? São frames congelados, mas que a câmera fica se mexendo entre esses frames congelados e dá pra ver elas paradinhas se mexendo, tremendo. A sacolinha de cogumelo tremendo. A Mancha, sacola muito- balançando com o vento e elas paradinhas lá porra, essa cena é muito engraçada, Quem que cara. teve aquela ideia, mancha? Cara, ó, e eu fico Genial, muito pô. puto quando. Isso aí me incomoda mesmo aí. Eu vou ver algumas discussões ou até textos e vídeos sobre filmes e a parada fica. Ai, é ruim por causa do orçamento, fica girando em torno do orçamento, que não sei o que mais lá. Não, meu amigo, não tem essa não. O lance é, cara. Independente, irmão. Sabe a figurinha do WhatsApp do Independente, irmão? Exatamente, independente, irmão. Não é um orçamento que vai ditar o que é um bom filme ou não. Não é um orçamento que vai ditar o que é uma boa história ou não. Cara, isso aqui é um exemplo perfeito, tá ligado? Esse filme é de quando, Jota? Me perdoem? 2004. 2004. Talvez não exista um orçamento muito grande pra você fazer um animatrônico de um javali. Sei lá, o CG ainda tava engateando e o orçamento não dá pra você fazer um javali de CG, né, bonitão. Mas foda-se, tá ligado? A criatividade que eles usaram pra contar esse momento e deixar ele engraçado é o que faz valer a pena, entendeu? Então, porra, ainda em discussão de orçamento e linkar isso a uma boa história ou uma história ruim, é furada. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. É causa não é consequência, sei lá. E esse filme, de novo, é um exemplo disso, né, cara? Que é tão criativo e é uma parada tão boba, mas que funciona tanto e faz esse momento pra mim ser tão memorável que é de bater palma. Porque a gente tá falando muito que é um filme bem coração, né? Mas também é um filme muito engraçado. Ele é uma comédia muito engraçada. Você tá rindo o tempo todo daquilo. Não só a cena do javali, mas tem o boneco caindo do barranco. A gente tem que voltar com os bonecos, velho. Na moral, a gente tem que voltar com os bonecos. Tem que voltar pros bonecos. É aquela coisa bem Cacete Planeta, né? Do Massaranduba e tal. Jogando o boneco. Essa cena é foda porque durante muito tempo aquela personagem gordinha, o papel dela é ser gordinha. Que, diga de passagem, não é gordinha. Ela simplesmente não é gorda. Pois é, mas ela come, né? Tipo, ela é uma personagem Ela que come come. muito. É. E aí, essa cena em que ela tá comendo sorvete quando ela tá triste, né? Típico. Quando ela se levanta, macho, é tudo tão rápido que eu só pego os pesos. A saia cai, e aí o cara tá na bicicleta atrás dela, tropeça, ele cai numa ribanceira, e claramente é um boneco, como tu falou, né? É tão rápida a cena que quando eu me percebi, macho, eu tava chorando de rir. Porque são cortes muito ligeiros e tá hora o cara só se levanta da bicicleta como se nada tivesse acontecido e vai pra frente. É simplesmente incrível a edição dessa cena. Acho que ela não tem um minuto, e eu ri, eu acho que eu vou lembrar pro resto da minha vida, assim, tatuou no meu olho. Eu só queria dizer que da filmografia do Shinobu Yaguchi, esse diretor, eu vi 13 filmes dele, né? 4 deles tem uma cena que o boneco substitui comicamente algum personagem numa cena que alguém sofre um acidente. Que é uma percentagem altíssima. É sim, cara. Ah, teria Por que eu sei 4 que são 4? centavos. Por que eu sei que são 4? Porque eu anotei, eu fui anotando coisas em comum entre os filmes, onde tinha um boneco que tinham 4. Um boneco narrativo. Eu acho que merecia uma lista no Letterboxd de filmes que usam desavergonhadamente bonecos narrativos na cena. Deve ter, essa lista aí já deve existir. Aqui no podcast Locadora do Nicolas, pra quem não sabe,
a gente não dá nota de 0 a 10, a gente dá nota de 0 a 9, porque o filme, para ser 10, tem que ter Nicolas Cage. Todo filme do Nicolas Cage é 10? Não, claro que não. Mas é o potencial. A única possibilidade, né? Mas, exatamente. Só é 10 se tiver ele. Eu vou começar com meu amigo Rudney. Rudney que dá sua para esse filme, de 0 a 9. E darei para esse filme uma nota 9. É isso aí, cara. Eita Eu porra! fiquei pensando aqui, né, em refletir sobre a nota. E eu tenho que ser honesto com os meus sentimentos e meu coração diz que é para ser um 9. Porque é isso, cara. É um filme que te convida a assistir o tempo todo. Te convida a escutar as músicas. E no final dá vontade de aprender a tocar algum instrumento de sopro. Um sax, um trompete, uma flauta, Um oboé. um oboé. Haja pulmão, viu, irmão? Exatamente. Como é o filme isso. mostra, né? Eu sou 200% apaixonado pelo trompete. Eu adoraria saber trocar trompete. Que é o curtinho, né? Que é o que só tem os botãozinhos. O trompetista. É muito foda o trompete. PJ, que nota você dá para o trompete e para o filme? Cara, 9, cara. Eu não tenho como fazer outra coisa, não. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu só simplesmente dou um 9. Porque realmente, JP, quando eu falo que eu amei esse filme e agradeço você por indicar, esse filme é um dos meus filmes favoritos da vida. Tranquilo, assim. É o tipo de filme que, cara, eu tô mal, eu queria ver um filme pra dar um up pra cima, né? Eu indicaria muito facilmente Sing Girls. É um filme em que tudo que dá errado dá certo. Sabe? Que você termina com esperança, assim, uma coisinha. Sabe, aquele coração aquecido no final dele. Tudo nele é muito bom, ele é muito competente em tudo que se propõe, a fotografia é muito bonita, os personagens interagem muito bem. Eu acho muito legal filmes que tratam de coletividades, porque a gente tem ali aqueles planos conjuntos de vários personagens atuando junto como se fosse uma grande massa, formando um personagem só que é o grupo. Esse filme é muito bem dirigido com as multidões, com os grupos, com as plateias cheias, enfim, tudo nele é muito competente e eu não tenho como dar outra 9 que não 9, né? A única coisa que falta mesmo é o Nicolas Cage, porque eu acho que o Nicolas Cage seria perfeito em algum momento do filme, que eu nem sei qual, mas já que não tem, 9 de 9. Eu gosto que vocês deixaram a matemática muito fácil pra mim, porque eu também dou 9. Desde que eu vi este filme, pela primeira vez, eu vi mais 5 vezes. 3 vezes foi no mesmo ano. Acho que eu tava precisando em 2022 desse filme. Talvez, amigo. E todas as vezes posteriores que eu vi depois dessas 3, eu fui mostrando pra alguém e todo mundo sai gostando. Como não dá 9 pra isso, cara? Exatamente. Verdade. Você, através desse filme, foi criando coletividades por causa disso. Foi. É, meu amigo. Então a média ficou o quê? 9, né? Brasil, Tomás. Rapaz. Eu devia anotar quais os filmes do Locadora ganharam 9, né? Pra saber assim. Mas, tipo, top- unânime, né? top Acho que foram locadora. poucos, viu? Pra saber quais são os top locadora. Mas tal hora eu vejo isso aí. Mas não só de nota vive um filme indicado na locadora do Nicolas. Também vive de saber onde o Nicolas Cage se encaixa no filme, né? Aqui no quadro, vamos saber onde o Nicolas Cage se encaixa no filme, que a gente já assistiu. Tem uma resposta muito fácil, mas eu quero criatividade de vocês, por favor. PJ, criatividade, onde o Nicolas Cage se encaixa nesse filme? A resposta fácil seria claramente professor, né? O professor, sim, o professor de matemática. Acho que a gente teve poucos filmes que o Nicolas Cage foi professor. Eu acho que eu só lembro do Homem dos Sonhos. Não, Presságio. aí, PJ. Presságio. também. Presságio, pronto, é verdade. Mas ele fez poucos professores, assim. Existe aí um histórico de atores que fazem bons professores. Por isso que eu acho que a gente pode continuar nessa. E eu acho que Nicolas Cage seria um bom professor do professor. O professor do professor, sim, é verdade. O cara que ensina um professor a saber jazz para ensinar ele, professor, aos alunos. Que são várias camadas de professorismo aqui, né? Você tem um professor do professor, o professor que ensina os alunos. Então eu tô aí com a primeira onda dos professores aí. O professor do professor acho que seria o cara da gringa que vem ensinar jazz, um ritmo americano, sabe? Acho que o Nicolas Cage interpretaria bem. Perfeito. Rudinei. Cara, obviamente existe a resposta fácil, que é o professor de matemática. Até porque tem poucos adultos nesse filme, né? Tem. Uhum. Mas eu escolheria o Nicolas Cage como alguém do supermercado. Certo. Um cliente É isso qualquer. aí. Não. Pronto, eu queria Trabalhando. que ele fosse a pessoa que anuncia os preços, tá ligado? Aquele cara que, sabe, você tá andando O pelo 7,99. centro e alguém fala: Dona Maria, você de casa, promoção agora, vassoura por R$13. Inclusive, essa é a minha profissão dos sonhos, tá? Eu tenho 2 profissões dos sonhos, que uma é ter voz suficiente pra ser essa pessoa, e a outra é ser narrador de jogos da série D, ou então, sei lá, de sub-20, que é onde o narrador pode despirocar e liberar
todo o seu potencial narratorístico do futebol brasileiro. Você O narrador da Luiz Copa. Roberto, ele não pode fazer um com a boca, né? Ele tem que respeitar a Globo. Paraguai, ai. Exatamente. Brasil. Brasil. Eu queria ser essa pessoa. E o Nicolas Cage seria esse cara no supermercado. Exatamente. Isso. Que também seria tu. Ou Porra. seja, meu sonho é ser um Nicolas Cage. Perfeito. No supermercado. Perfeitamente. Vendendo Entendi completamente. repolhos. Eu vou aqui ser realmente disruptivo. Eita, lá vem. Nesse filme tem a bandinha, né? E um dos personagens da bandinha é a professora, que é uma moça nova, que é a professora da banda. Eu acho que o Nicolas Cage devia ser esse personagem. Sim. E todo mundo tratar o Nicolas Cage no filme como se ele fosse uma moça nova, que é a professora da banda. E quer ir pra Que quer Havaí. ir pra Havaí. Quem quer ir pra Havaí, é verdade. Isso é muito Nicolas Cage. E que o professor de matemática é apaixonado. Putz, ei, forte. E ninguém explica nada, né? Só assim. Só bota o Nicolas Cage nesse papel e pronto. Cara, é isso. A Forte. disrupção é forte demais. Com o papel de Nicolas Cage decidido, vamos aqui indicar filmes relacionados, ou que você pensou enquanto assistia. Swing Girls 2004, direção de Snow Yaguchi. Rudney, que filme você indica? O filme que eu tenho para indicar envolve música, envolve indicação de JP Martins, e existe a disponibilização, a democratização desse filme na internet com o dedo de JP Martins. Você já sabe qual é. Você indica esse filme, JP? Eu indico pra caralho. Não indicar hoje, não. Porque eu já indiquei esse filme no passado aqui, nesse Ah, podcast. foi? Eu não lembro. Mas você pode indicar, porque ninguém lembra mesmo, não. Vai. Mas eu vou indicar rápido, porque eu quero muito falar desse filme em determinado momento aqui, certo? E o filme que eu irei indicar se chama Roundabout Midnight. Eu acho que não tem tradução pra Fala ele. direito agora pra pessoas entenderem. Roundabout Midnight. Eu acho que não tem tradução pra ele pra português. É difícil achar esse filme até, né? Hoje é mais fácil. Né? E o que eu tenho pra dizer sobre esse filme é que esse filme é foda. Esse filme é maravilhoso. E é um filme é um After Hours com o Hiroyuki Sanada. Em vez de ele estar carregando uma espada, que nem ele faz com uma certa frequência, ele está carregando um trompete por Tóquio. E esse filme é maravilhoso, é muito foda. E iremos falar dele aqui eventualmente. Por isso não irei falar mais. Eu indiquei esse filme no episódio de O Mariachi. Você entende a relação? Sim, 100%. Só isso? Só isso, eu já tô conciso. Economizando. PJ, e tu? Cara, pensei muito. Eu sou muito ruim de filmes musicais. Tanto filmes musicais, né? O clássico musical, quanto filmes que falam sobre música. Infelizmente, não sou muito versado. Mas eu pensei muito numa filmografia de algum filme japonês que tratasse de coletivo. E eu lembrei de um filme que eu lembro da experiência de ter assistido no Dragão do Mar, Cinema Dragão do Mar aqui em Fortaleza, ter saído dele achando 10 de 10. Porque foi um filme que marcou muito pra mim, que é um filme que foi concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2019, ganhou Palma de Ouro em 2018, chamado Assunto de Família. Não sei se você já viu esse filme. Tá na minha lista há muitos anos pra ver, eu nunca vi. Cara, esse filme é espetacular. É uma família, um homem, uma mulher, um filho, uma filha e uma senhora, que acho que é a sogra. E, cara, o filme ele vai se desenrolando e você vai percebendo que aqueles personagens talvez não seja exatamente uma família muito normal, assim, uma família pobre do Japão. E você vai entendendo como é que como é que essa família se montou no decorrer do tempo. E é muito impactante, assim, é um filme muito gostoso. Tem a mesma coisa que eu falei aqui, cada personagem, da meninazinha mais nova, a criancinha, até a senhora, cada uma desses personagens tem uma trama muito específica, um drama muito específico, que vão interagindo com os outros dramas e no final eles vão se juntando como se fosse de fato o nome do filme, né? Um assunto de família. Então, recomendo muito Assunto de Família de 2018. É incrível. Economizou também? Tô bem, cara, tô fit hoje. Então eu vou ser obrigado a não economizar. Vai. Mataco, a gente já sabe disso, né, Rude? Pro palco pro JP Brilhar. Palco do JP. É o seguinte, eu tenho alguns filmes para indicar. Filme de estudantes japoneses que formam uma banda. Eu tenho para indicar Linda. Esse filme é lindo. É um filme muito bom. O personagem principal dele não é japonês, é coreano, aquela moça que fez Sense8. Tô ligado. Filmes de pessoa que fica obcecada por uma coisa muito específica e vai ficar apaixonado. Sumodu, Sumodonte.
O Ah, quê? esse eu quero ver. Esse eu quero ver. É o nome da porra do filme. É sobre um cara que ficou obcecado por sumô. E, obviamente, ele não era obcecado por sumô antes. E tem uma série na Disney. Se você não achar esse filme, tem uma série na Disney Plus. Tem uma série que é continuação dessa, feita 30 anos depois. Que é legal também. Mas ver o filme primeiro é mais interessante. Outro filme bom do diretor, que eu gosto muito. Vamos indicar aqui o My Secret Cash. Que é um filme sobre uma moça que ela gosta muito de dinheiro. Tu viu isso com a gente? Não, hoje. A gente já viu esse lá no grupinho. Oxe, eu não lembro não desse. Que é uma moça que ela gosta tanto de dinheiro que ela começa a aprender diversos assuntos diferentes para resgatar uma mala de dinheiro que tá afundada num lago. Nesse eu não estava presente nesse. E... por hoje eu vou ficar com esse. Vou indicar, deixar só esses. E vou indicar que vocês procurem lá no meu Letterboxd, JP Martins, JP Underline Martins, uma lista com um nome em inglês, que é Lighthearted Comedic Go-Oriented Japanese Cinema. É um nome complicado, eu vou deixar o link aí no post e procure nas minhas listas, só vai ter uma lista com nome em inglês. Que é essa que tem vários filmes do gênero gente obcecada que começa que se apaixona por algo específico e fica obcecado. Tem 34 filmes na lista, então tem mais um gosto. O obcecado é você, na verdade. Cara, obcecado é o diretor japonês fazer esse filme o tempo todo e eu tô aqui assistindo todos. Mas é isso. É isso. É isso? É isso. Vamos deixar Hora nossos de- jabazinhos? Jabazinho. Jabazovski. PJ, Eu, puxa aí. cara, @HQ sem roteiro, né? Não tem pra onde não. Blue Sky, Instagram, TikTok. E se você quiser acompanhar o Podcast Nicolas, saber em primeira mão quando sair um episódio novo, @Podcast Nicolas em todas as redes sociais, menos nas que não tem perfil do Podcast Nicolas. Mas nas redes sociais que tem perfil do Podcast Nicolas é @Podcast Nicolas. É isto. E você só vai saber do episódio novo em redes sociais em uma dessas redes sociais. Qual? Descubra. Vá atrás. Desculpa. Mas sabe o que é que você pode fazer também, ouvinte? Você O pode quê, Rudy? comentar, meu parceiro. Comenta Opa. aí. Deixa o seu comentário. Agora eu tenho acesso aos comentários, então você tem que fazer tipo o Rodrigo Lima, que ele perguntou: por que torcer pro Goiás? Quá, 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 quá. Né? Ele me questionou ali. Eu tenho essa história. Escute o episódio Torcer pro sobre. Goiás? É porque o Rudy era torcedor do Goiás. Escute o episódio 42 do Locadora do Nicolas Oeste outra vez que você vai descobrir. Teve também Carlos Santos que falou: gostei muito do podcast. Vocês me parecem ser muito legais. Me diverti muito. Parabéns. Façam sobre outros filmes do Tony Jaa. Abraços. Faremos. O JP tem que assistir o Protetor, pô. Não vi ainda. O JP precisa assistir esse filme para ele ser uma pessoa mais feliz. Faça igual essas duas pessoas e comente também, que talvez eu leia seu comentário aqui, se eu me lembrar no dia da gravação, que não lembrei agora. Você só vai saber se isso vai acontecer se você comentar. Então teste aí. E me segue lá no no João Paulo, no Bluscas, e no JP Underline Martins, no Letterboxd, que é onde eu mais utilizo aí. E onde você mais vai ver eu falando sobre os assuntos desse podcast, inclusive. E se você gostar da gente, né, quiser dar uma graninha, né, JP? Se você estiver sobrando, ou se estiver sobrando, Muito vai dinheiro. aí. Só se tiver sobrando, assim, Se alguns você tiver bilhões. com orçamento aí pra dispor, né? Você vai lá em apoia.se/podcast Nicolas. apoia.se/podcast Nicolas. Nicolas. E dá um dinheirinho pra nós lá. É verdade. Qualquer Ajuda. coisa de entre R$5 e 1 bilhão a gente tá aceitando. Podcast de cinema de qualidade exige recursos. E eu não sei quantas vezes eu já fiz essa frase aqui, alguma variação dessa frase nesse podcast, mas é importante sempre reforçar. Muito bom. O ouvinte às vezes esquece, JP. Você tem que lembrar ele. Você tá O correto. ouvinte às vezes esquece. Temos o próximo filme, ou galeras? Temos, sim, o próximo filme. E temos também uma coisa que, de vez em quando... Não, acho que a gente só falou uma vez aqui, se eu tiver errado, que é documentários, né? Documentários. Eu gosto pra caramba de documentários. É um tipo de cinema que me apetece muito. E o documentário que eu sugeri que a gente falasse aqui também vai tratar sobre uma coisa que muito me apetece, que é Duna. O universo de Duna, os livros, os filmes, etc e tal. Então o documentário que a gente vai ver é o Duna de Jodorowsky. E é isso, vamos assistir esse filme. Duna, da Sabiaguaba. Bora ver então Duna de Jodorowsky. Mas só no próximo episódio. Tchau, gente! Tchau! Tchau.